class! Tudo bem, turma? Vamos para mais uma videoaula com a tia Nícia. O assunto hoje, como a gente está vendo aqui, é do or does. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Vocês lembram que na aula passada, qual foi o verbo que a gente aprendeu? O verbo novo? O verbo to have. Lembram? Que é o verbo ter. Então, quando eu quero fazer, se eu digo eu tenho um livro novo. E eu quero perguntar se você tem também, se você tem um livro novo, eu vou usar o do ou das para fazer a pergunta. Como é que funciona isso? É difícil? Nada, super simples. O que eu tenho que saber? Que o do eu vou usar para perguntar quando o sujeito for I, you, we, you novamente que está aí do lado direito e they. O das, que é esse D-O-E-S, eu só vou usar quando eu for fazer a pergunta para he, she e it. He, she, it, vocês nunca podem esquecer, é terceira pessoa do singular em inglês. Então, eles sempre vão ter essa terceira pessoa sempre vai ter uma diferençazinha. E aqui para fazer a pergunta é através do does. Então, does he, does she, does it. Assim que é feita a pergunta. Vamos ver exemplos. Do they have a TV? Olha só, tá vendo o do lá em vermelho? Do they have a TV? Eles têm uma televisão? Eles têm televisão? Aí você responde, yes, they do. Sim, eles têm. They have a TV. Eles têm uma televisão. Então, a frase é they have a TV. Quero perguntar se eles têm TV? Eu boto do no começo da frase e um pontinho de interrogação no final dela. Só isso. Mais um exemplo. He has a car. Ele tem um carro. He has a car. Quero fazer a pergunta. Eu vi lá no começo do vídeo que para fazer pergunta para he, she, it, eu tenho que colocar quem? Does. Tá ali de vermelhinho. D-O-E-S. Então, eu tenho que colocar ele no começo da frase, certo? E botar o pontinho de interrogação lá no final da frase, tá bom? Se vocês perceberem, quando eu uso a frase he has, e quando eu vou fazer a pergunta, a frase passa a ser have. Por que isso? Não se preocupem com isso no momento, tá certo? O que eu quero que você saiba é que para fazer a pergunta, tem o do e tem o das, tá bom? É isso que eu quero que vocês identifiquem no momento. Mais um exemplo, she has books, ela tem livros, ela tem vários livros. Eu quero fazer a pergunta. Eu sei que para fazer a pergunta pro she, he, she, it é quem? Does. Pronto. É isso que eu quero, não quero nada mais no momento. Eu quero que vocês identifiquem quem é que eu uso para fazer pergunta para as demais pessoas e quem é que eu uso para fazer pergunta para he, she, it. É isso que eu quero que vocês identifiquem, tá certo? E mais práticas a gente tem aonde? Nas atividades do livro. Aqui um último exemplo. I have an eraser, tem uma borracha. Vou perguntar, o sujeito é I, então eu uso quem? Do. Uso o do. Tia, o que significa esse do e esse das? Para perguntar, ele não significa nada, ele é um auxiliar, ele vai ajudar para fazer a pergunta, mas ele não vai significar nada. Ele vai simplesmente ajudar a perguntar, tá certo? Não se preocupem com nada a mais do que isso. É isso que a tia quer que vocês guardem na cabecinha por enquanto, tá bom? A gente vai ter a nossa aula online normalmente, vamos corrigir atividades do livro e retirar dúvidas. Tudo bem? Vocês estão percebendo que a gente está indo cada vez mais no conhecimento do inglês. Já foi um verbo novo, que é o verbo have, agora são os auxiliares do e das, e aí a gente vai só deslanchar cada vez mais. Como a tia diz, inglês não é complicado, a gente só precisa praticar, tá bom? Então eu vejo vocês na aula online. Grande abraço da tia Nícia e bye bye!